Olá! Olá, amiguinhos! Boa noite, boa tarde, bom dia! Bem-vindos mais uma vez, uma nova lição aqui no canal do Sercom. Duas coisas muito rápidas. Não se esqueçam, além de sexta-feira, às quartas-feiras nós transmitimos via live. E dentro desse processo de live, não se esqueçam, a gente faz um passo coletivo, a gente faz vibrações, que aliás eu reforço. Já no segundo ponto, vamos vibrar pelo nosso planeta Terra. Vibrem pela paz, não vibrem por lados, vibrem pela paz. Vibre a Terra se abraçando, pessoas se abraçando. Voltando para o detalhe número 1, traga o seu copinho, a sua jarrinha, a sua garrafinha d'água durante o processo do passo coletivo e da fluidificação, porque sim, os nossos amigos espirituais trazem para todos nós boas energias e aquilo é projetado nessa água. Então não se esqueça de fazer isso. E claro, recomende essas palestras, recomende o canal para quem você acha que precisa justamente daquela lição naquele momento. Combinado? Vamos rapidinho para o tema dessa sexta-feira, onde nesse dia nós seguimos lições da dupla dinâmica Chico e Emmanuel, falando no livro Caminho, Verdade e Vida. A lição de hoje é a de número 91, que é um tema meio visceral, meio pesadinho, mas a gente vai tentar fazer o máximo para ele ficar leve, e o título é Campo de Sangue. Já explico. O que Emmanuel separou para ilustrar essa lição é uma frase que está em Mateus 27, versículo 8, que diz assim: por isso foi chamado aquele campo até os dias de hoje campo de sangue. Explicando um pouquinho, a gente enfoca Judas Iscariotes. Pois é, talvez uma das grandes e mais controversas personagens do ciclo do cristianismo. Judas, o menino de Cariote, ele já vinha de uma encarnação onde ele foi, não sei a pronúncia se está certa, mas ele foi Aitofel, que era um conselheiro do rei Davi. E já naquela posição, ele que desfrutava de algum poder, ele, discordando das ideias do rei Davi, ele começou a se associar a um dos seus filhos. E Absalão, se não me engano, ele tramou contra o rei, mas infelizmente nesse processo Absalão foi infeliz, e Judas, vendo que poderia sobrar pesado para ele, o que ele fez? Ele tirou sua própria vida. Então, entendendo que nesta encarnação, Judas já levaria para uma próxima o peso de acabar com a sua própria vida física, do seu desejo de poder, aquele seu desejo de poder, e trair no final a pessoa que realmente mais confiava nele. Acendeu alguma lâmpadazinha, algum ponto de interrogação? Pois é, chegaremos lá. E na encarnação, já como Judas, nós vemos uma mesma ideia. Judas era conhecido como o tesoureiro ali na trupezinha mais íntima de Jesus, e ele tinha ideais revolucionários igualmente aos que Jesus tinha, no sentido de ideais revolucionários. A grande diferença é que Judas sonhava com um poder muito maior, um poder mais material, físico, de domínio e tal, e Jesus buscava a revolução através do amor, através de sermos todos um, através de boas conquistas, bons ensinamentos e uma sociedade mais justa e plena. Infelizmente, nós sabemos muito que Judas, naquele sentido, tinha um ideal de, olha, de repente, se eu fizer que o grande mestre Jesus, para quem ele tinha realmente um grande apreço, se ele de repente for capturado pelos religiosos e governantes da época, ele podia assumir
né, a posição de líder. Ele dominaria ali os apóstolos, a turma dos 77 de chamada de Jesus, e ali levaria as massas a uma grande revolução para tomar o poder ali da região, tomar o grande poder de Roma. E Jesus seria liberto e ele seria um grande líder espiritual daquele novo líder Judas Iscariotes. Nós sabemos que isso não aconteceu, concordam? Pois é, ele viu de longe o que aconteceu com o Mestre Jesus e foi ter com os religiosos e falou assim, não, essas 30 moedas que eu recebi, lembrando que eram 30 moedas, era o preço de um escravo naquela época, ele falou, não, eu não quero mais isso, eu não quero o que aconteceu, não, toma aqui de volta. E naquela época, os sacerdotes, os religiosos, que eram dotados de um magnetismo para enganar pessoas e para obsediar também através das suas entidades, e aquele obsediado Judas Iscariotes viu que deram de ombros, ele foi tentar buscar a palavra de quem ele achou que eram amigos poderosos, um futuro conchavo, também deram de ombros e falou, isso agora está por você. O que ele fez? Ele jogou aquelas 30 moedas no chão e nós sabemos o que aconteceu com o Mestre Jesus. Vou voltar para Judas já. E aí esse dinheiro não voltaria para o sacerdócio. Por quê? Entendendo que aquele dinheiro foi recusado, foi fruto de uma traição e foi jogado no chão justamente por causa disso, ele deveria ser usado e comprado para alguma coisa. Comprou-se assim um terreno e este terreno virou um jazigo para estrangeiros, para peregrinos que ali morriam em Jerusalém e ficou conhecido como Campo de Sangue. Dizem alguns bons estudos que Judas Iscariotes foi o primeiro a ser sepultado ali. E ele é conhecido como tal justamente por causa disso. Nós sabemos que Jesus, assim que estava quase deixando o corpo físico, ele, antes de se formar aquela grande tempestade, alguns espíritos de alta estirpe vieram ter para com ele naquele momento, ou seja, estavam aplicando passes magnéticos para que ele não sentisse mais tanta dor física, vieram ter para que tanto o seu pé, que sofreu diversos flagelos, a sua cabeça, porque ao contrário que mostra a figura, não era uma tiara de espinhos, mas sim um grande capacete de espinhos que era usado. Enfim, todas as suas dores físicas, eles vieram para tentar amenizar tudo aquilo. Disse que um grande anjo solitário veio ter com ele. Era também um espírito de uma estirpe muito maior ainda, e que Jesus sussurrou no ouvido deste espírito. O que parece que foi dito, e isso com alguns estudos de Humberto de Campos e coisas assim, que ele, naquele momento, ele se preocupou com Judas, com seu espírito e o que o vale. E que naquele momento esse espírito foi ter com Judas, que estava ali naquele momento de suicídio. Nós vemos aí a grandeza de um mestre que, num tempo como aquele, onde ele estava prestes a deixar o seu corpo físico, depois de um flagelo que nós proporcionamos, ou seja, nós defendendo sermos os grandes religiosos e tal, nós apedrejamos, nós torturamos e nós tiramos a vida do maior de todos. Assim que Jesus deixa o seu corpo e passa a se tornar novamente um espírito, disse que ele foi ter alguns dias com Judas, que estava enlouquecido em espírito. Primeiro, um suicida. Segundo, o porquê o levou a tirar sua própria vida.
Então, até que Judas se acalmasse um tanto e adormecesse, Jesus ficou ali com ele. Depois ele foi ter com Maria Madalena, naquela outra materialização, e depois foi nessa para melhores mundos. Continuando, depois disso, Judas foi tendo novas reencarnações para tentar espiar justamente o que aconteceu. E na sua última encarnação, até acertar isso, ele foi Joana d'Arc. E com uma grande missão, e isso Chico Xavier diz, que mesmo que ele tenha sido torturado e queimado como se fosse uma bruxa, Joana d'Arc teve a missão de liderar ali os franceses contra os ingleses, para que novos espíritos que iriam reencarnar para desenvolver o iluminismo ali na França e criar uma nova ideia de evolução no planeta Terra, conseguissem nascer, pelo menos. Imagine se de repente a Inglaterra fosse vitoriosa, e aí Joana d'Arc teve um grande papel. E como ela era dotada de diversos dons mediúnicos, claro, ali naquele momento, os agora chamados de grandes cristãos, que eram na verdade a Igreja de Roma, que adotou Jesus como marca registrada para fazer o que fez, colocou Joana d'Arc como tal, e como todas as bruxas, ou seja, todas as médiums que ajudavam pessoas ou causas e etc., eram tiradas, tinham suas vidas tiradas por causa disso. E aí Judas volta à pátria espiritual, traído em revolução, e tendo o seu corpo físico já espiado, aí ele passa a entender a mensagem do Cristo e ali o segue. Foi difícil, foi uma grande caminhada difícil, mas tudo deu certo para esse espírito que nós estamos falando. Precisou-se dele em novos momentos, e aí está. Voltando para o finalzinho desse vídeo e para a lição, o que se colocando aí a figura de Judas no spot, é que hoje em dia, quantas pessoas, quantos religiosos, quantos aqueles que se dizem pessoas de Deus, pessoas de Jesus e tal, têm feito a mesma coisa pelo nosso grande mestre? Judas é entrevistado por Humberto de Campos, e ainda no seu ideal revolucionário fala assim: quantos hoje, e isso quando essa entrevista aconteceu, imaginem hoje, quantos não vendem Jesus, não vendem a imagem de Jesus, por posse, por dinheiro, por poder, por diversas coisas que estão extremamente distantes da mensagem do Cristo. Quantos deles bradam em camisas, em ideais, em campanhas, em coisas assim, e quando vai se entender a essência, não é nada disso que o grande mestre trouxe para todos nós. Judas fala: quantos deles no final me perseguiram, e eles eram apenas seguidores do grande mestre, que foram todos avassalados pela igreja, nova igreja, e pela força de Roma. E me perseguiam entendendo que eu era o grande culpado por tudo isso, o grande traidor que tirou a vida do nosso maior mestre aqui, o Rabi da Galileia. Então, entendamos que nesse momento em que nós precisamos, que nós devemos entender claramente qual foi a mensagem que ele, o grande mestre, e que todos os outros que vieram, não da sua estirpe, mas com uma luz incrível, e são chamados de avatares,
E isso, tirando qualquer religião dentro disso, e eu falo sempre aqui, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Maomé, Confúcio, Buda, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Quantos educadores nós tivemos por aqui? E muitos deles foram tomados como marcas, como pôsteres, como produtos, para justamente impor um poder que não tem nada a ver com suas figuras representativas. Para fechar, vamos entender que o que a gente precisa pegar é a essência e agir em cima da essência. O amor, nada maior que isso tudo. A prática do bem, nada maior que exatamente não só Jesus, mas todos esses pregaram. A caridade. É isso que importa. Infelizmente, a lição de hoje está falando de todos aqueles que acabaram vendendo a grande ideia, a grande essência e a própria figura de Jesus, mas fazem tudo menos representá-lo. Infelizmente, os dados que se trazem do umbral grosso é que todos eles estão ali em situações não muito felizes e, infelizmente, alguns deles já se foram para outros orbes recomeçar a sua expiação e outros ainda irão quando deixarem aqui os seus corpos físicos. Que lado? Obviamente, vamos trabalhar a essência para que nós não vendamos o grande mestre Jesus por pequenas cinzas, por besteira. O que vale melhor nisso? Fazer das nossas palavras as palavras dele e mais ainda das ações dele as nossas ações. Eu fico por aqui, até uma próxima. Fiquem de olho nos próximos amigos que estarão aqui nesse canal e eu deixo sempre um grande beijo para todos.